Olá, quarto ano! Tudo bem? Estamos iniciando mais uma semana de estudos. No dia de ontem, vocês concluíram as atividades avaliativas. E nesta semana, nós vamos continuar retomando alguns assuntos que nós vimos. Vocês vão me perguntar assim: por que, professora? Porque nós vamos fazer mais algumas atividades avaliativas. Lembram aquelas de um pontinho, de 2 pontinhos? Então, eu acho legal, retomar. Para ciências, nesta semana, nós vamos retomar o capítulo 13 em uma aula e o capítulo 4 em outra aula. Eu sei que já assistimos essas aulas, já conversamos sobre elas, fizemos muitas descobertas, inclusive. Mas retomar é sempre bom. E se vocês vão fazer mais uma atividade avaliativa, eu pensei, vamos conversar de novo sobre alguns assuntos. Combinado, turma? Então, para esta aula de ciências, hoje dia 16 de junho, terça-feira, nós vamos relembrar em um bate-papo o capítulo 3, certo? Vamos falar dos mesmos assuntos, mas de uma outra forma, batendo um papo para ficar bem legal, combinado? E na próxima aula de ciências, a gente retoma o capítulo 4. Professora, mas qual capítulo estará nessa atividade de um pontinho que a senhora está falando? Ou de 2 pontos, não sei. Um desses 2 capítulos. Surpresa! Mas vocês são 10 maravilhosos. Está tudo guardado aqui e tudo na ponta da língua. Eu tenho certeza disso. Vocês são 10. Ok? Então vamos lá? Para o capítulo 3 em ciências, que na minha opinião foi um capítulo muito gostoso de estudar. O tema é Ligando Seres Vivos. E vamos recordar o que nós falamos mesmo, seres vivos. Nós falamos dos vegetais, nós falamos dos animais, falamos dos seres humanos, sim, seres vivos. Mas assim, quais foram os pontos mais importantes, mais relevantes que nós estudamos? Se fosse para hoje, a gente fazer assim uma conclusão do que nós estudamos nesse capítulo. Olha o que nós vimos. A importância do sol. A importância do sol não só para os vegetais produzirem o seu próprio alimento através da fotossíntese. Lembram dessa expressão? Fotossíntese. Não só para eles, mas para todo ser vivo. Até porque, sem o sol, os vegetais não seriam capazes de realizar a fotossíntese. E nós vimos que uma cadeia alimentar, olha aqui o exemplo que eu dei, nós vamos chegar aqui, começa pelos vegetais. Essa cadeia alimentar que eu coloquei aqui, já eu vou sair da frente, tá? Para vocês verem os desenhos maravilhosos que eu fiz. É uma cadeia alimentar de um ambiente terrestre e começa pelos vegetais. E sem a luz do sol, esses vegetais aqui não estariam aqui. E aí, o que seria desse coelho aqui? Mas daqui a pouco eu mostro ele. Então, a importância do sol nós vimos até na aula de história, nós vimos a passagem do tempo, o que tem a ver o sol com a passagem do tempo, né? É uma referência, o pôr do sol, o nascer do sol. Nós vimos também em ciências, em outro assunto, o movimento aparente do sol. Sabemos que a luz do sol, o calor, a energia aquece o planeta Terra. Precisamos desse calor para a sobrevivência dos seres vivos. Enfim, o sol é de extrema importância para todos nós, classificados como seres vivos.
certo? O que mais nós vimos? A posição, o lugar e a função dos vegetais na cadeia alimentar, que eu acabei de dizer. Olha essa expressão aqui, ó. Posição, o lugar que os vegetais têm na cadeia alimentar. Então, eu acabei de dizer para vocês, relembramos agora, que os vegetais iniciam uma cadeia alimentar. E a função? E a função deles? Olha, se eles iniciam a cadeia alimentar, eles já começam com uma grande importância, hein? E se eles não existissem? Será que ia fazer falta? Iam fazer falta esses vegetais? Claro que sim, claro que sim. Como que o próximo nível trófico iria sobreviver sem os vegetais? Os animais herbívoros, que se alimentam de vegetais, como que eles iriam sobreviver? Será que essa cadeia alimentar ficaria comprometida? Com certeza. Olha a minha resposta. Sim, ficaria comprometida sim. Comprometeria o próximo nível trófico. Já vamos ver qual é. O que mais? E nós vimos os níveis tróficos. Olha só, não podemos esquecer essa expressão. Os níveis tróficos que fazem parte de uma cadeia alimentar. Vamos relembrar aqui nesse esquema lindo que eu fiz. Os hábitos alimentares dos animais. Quando nós falamos dos níveis tróficos, nós vamos relembrar que os animais têm hábitos alimentares. Alguns são herbívoros, outros são carnívoros e outros são onívoros. O que é isso mesmo? Eu acho que eu esqueci. Onívoros, aqueles que se alimentam tanto de vegetais quanto de carnes, ok? E carnívoro, só carne. E herbívoro, só vegetais. Então, os animais também têm hábitos alimentares? Sim, também. O que mais? Os impactos para a cadeia alimentar, caso um dos níveis tróficos desapareça, que é o que estávamos falando aqui. Agora, observe essa ilustração maravilhosa que eu fiz. Olha a minha onça, que coisa mais linda, não? A cobra, o coelho, a grama, fungos e bactérias que não conseguimos enxergar a olho nu, precisamos de uma lente específica, porque eles são microscópicos. Então aqui eu coloco para vocês, nesta ilustração, neste esquema, nós temos várias informações. Precisamos estar atentos a isso. Nós temos os níveis tróficos, que estão aqui embaixo. O produtor, o consumidor primário, o consumidor secundário, o consumidor terciário e os decompositores. Professora, posso colocar em uma cadeia alimentar um próximo consumidor? Pode. Geralmente, uma cadeia alimentar tem 4, 5 consumidores, certo? Neste caso aqui, eu coloquei até o consumidor terciário. Vamos entender as setas. A grama, a seta sai da grama e vai para o coelho. Por quê? Porque o coelho tem hábito alimentar, ele é herbívoro, ele é classificado, considerado como herbívoro. Se alimenta desta grama aqui, neste caso, neste exemplo. A seta saiu do coelho e foi para a cobra. Olha que cobra mais linda, não é? Por quê? Porque esta cobra vai se alimentar deste animal, deste coelho. Depois, a seta da cobra foi para a onça. Que onça mais bonita, fala a verdade, hein? Por quê? Porque essa onça vai se alimentar desta cobra. Mas quando nós observamos ali, os fungos e as bactérias não têm seta.
Por que será que eu não coloquei setas ali? Alguém pode me responder aí? Porque eu posso ligar todos os seres vivos aqui aos decompositores. Por que mesmo, professora? Porque os decompositores na natureza se alimentam de restos de plantas e animais mortos. Então, é por isso que eu deixei para fazer isso agora com vocês. Nós podemos ligar, então, todos esses outros níveis tróficos aos decompositores. O produtor, que nesse caso, grama. O consumidor primário, o coelho. O consumidor secundário, a cobra. O consumidor terciário, a onça. Então, quer dizer que neste caso, fungos e bactérias podem se alimentar da onça, da cobra, do coelho e da grama? Sim. Se eles tiverem decomposição, sim. Eles podem aproveitar esses animais e esse vegetal e se alimentarem deles. Por quê? Porque os decompositores da natureza se alimentam de plantas e vegetais mortos. Mas é necessário que algum desses animais morra? Isso vai acontecer, é provável. Vai acontecer. Por quê? Pela questão de sobrevivência. Os seres vivos lutam por sobrevivência todos os dias. Buscam meios para a sobrevivência. Todos os dias. Então, neste caso, o coelho vai morrer para a cobra se alimentar dele? Sim. E os restos mortais desse coelho? Quem vai se aproveitar disso? Aqui, ó, os fungos e as bactérias vão aproveitar disso, exatamente. Olha só, se na avaliação tiver assim, quais são os níveis tróficos que podem aparecer ou que estão representados nesta imagem, o que você poderia responder? Produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e decompositores, certo? Então, quando falar em níveis tróficos, já vem aí na sua cabeça os produtores, os consumidores e os decompositores, ok? E aí você observa quantos consumidores tem. Eu posso representar uma cadeia alimentar com um consumidor? Posso. Posso representar uma cadeia alimentar com 2 consumidores? Sim. Inclusive, nós fizemos uma atividade no nosso livro onde as ilustrações apresentam apenas o consumidor primário e o consumidor secundário. Na página 33, você está aí com o seu livro aberto. Nós temos esse exemplo, nós fizemos esta atividade aqui, onde nós observamos, página 33, número 1. Na letra A, tem o produtor, que é a grama, tem o consumidor primário, que é o boi, e o consumidor secundário, que neste caso está sendo representado pelo ser humano, que se alimenta da carne do boi, que tem hábitos carnívoros, isso mesmo. Na letra B, nós temos uma planta, nós temos um lagarto e nós temos um pássaro. Então, aqui o produtor, o consumidor primário e o consumidor terciário. Então, nesse caso aqui, nestes casos, nós temos 2 compositores, 2 consumidores em cada situação, o primário e o secundário, certo? Lá no número 5, na mesma página, já é diferente. Nós temos a flor, nós temos o inseto que se alimenta dela, a aranha. Então, aqui tem outros consumidores, primário, secundário,
terciário, quaternário, a cobra e depois os fungos e as bactérias. Então, o que precisamos relembrar no capítulo 3? A importância do sol, tanto para esses vegetais que precisam da energia, do calor do sol para ter energia, e essa energia será transferida para o próximo nível trófico, que neste caso é o coelho. Mas a importância do sol para nós também, para a vida na terra, certo? A posição e a função dos vegetais, os níveis tróficos já estão na ponta da língua, os hábitos alimentares dos animais, alguns herbívoros, alguns carnívoros, alguns onívoros. Nós também, seres humanos, temos os nossos hábitos alimentares. E os impactos para a cadeia alimentar, caso um desses níveis tróficos desapareça. Certo? Vamos supor que não exista mais cobra, não tenha mais cobra. E a onça? Tudo bem, ela se alimenta de outros animais, mas essa cadeia alimentar sofreria um desequilíbrio. Poderia até aumentar a espécie de coelhos e diminuir a espécie de onças. Exatamente. E também a função, a importância dos decompositores. Certo? Por isso nós ligamos todos esses níveis aos fungos e às bactérias. Ok, pessoal? Então hoje uma aula tranquila, nesse bate-papo, relembramos um pouquinho do capítulo 3. Estou feliz com vocês aí, acompanhando todas as aulas. Vejo os comentários maravilhosos. Professora, gostei dessa aula. Professora, eu entendi essa aula, é muito bom sentir daqui que você está aí, estamos juntos, unindo forças, construindo, buscando conhecimento. Um grande abraço a todos vocês, nossa próxima aula de ciências, quinta-feira. Até lá!